Boa noite! Olha eu aqui para fazer a primeira live aqui com vocês. E hoje eu quero falar de uma coisa diferente. Não vou falar de nenhum manuseio, nenhuma técnica, não vou falar da bola. Hoje eu vim falar de uma coisa que nas inscrições do meu curso algumas pessoas pontuaram. E eu queria falar um pouco da minha experiência em relação à insegurança, né? Então, por isso o motivo dessa live, né? Por que você se sente inseguro atendendo bebês? Eu quero falar sobre a minha prática, sobre como eu comecei e que essa insegurança ela é normal, né? Significa, na verdade, preocupação, né, com o seu paciente, com você dar o melhor para atender o seu paciente, né? É uma coisa muito positiva isso. Mas que essa insegurança ela não precisa ficar ali do seu lado te acompanhando para sempre. Vou te passar a minha história para você entender como eu venci todas as vezes que eu estava insegura, né, atendendo ou bebês ou crianças, tá bom? Quando eu comecei a trabalhar com bebês, eu tinha 23 anos e eu não era físio ainda. Eu comecei na área hospitalar como técnica de enfermagem e meu primeiro emprego na área hospitalar foi dentro de uma UTI neonatal. Então, nessa UTI neonatal, que era de um hospital de grande porte, de referência aqui de Salvador, eu me senti insegura em atender, em trocar bebês, em posicionar bebês. É claro que eram bebês graves, né? E eu estava começando ali como técnica de enfermagem e encontrei profissionais que já tinham muito tempo na área e que, claro, me olhavam com olhar de julgamento, me julgavam por eu não saber como fazer, né? Mas eu decidi, e assim, foi lá que eu decidi ser fisioterapeuta, foi lá que eu me apaixonei pelo cuidado com os bebês, foi lá que eu decidi fazer faculdade para trabalhar com neonatal. Eu decidi, eu quero isso pra mim. Até entrar naquele hospital como técnica de enfermagem, eu queria ser enfermeira. Mas no dia que eu conheci o trabalho da físio, eu mudei completamente. Disse, eu quero ser fisioterapeuta e quero trabalhar com neonatal. Então fazia pra mim toda a diferença estar ali. Fazia pra mim toda a diferença em estudar aquele público, né? Pra poder dar o meu melhor ali no meu trabalho. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei trabalhando ali, meu primeiro emprego na área hospitalar, mas aí eu fui estudando, fui estudando os meus pacientes para poder prestar a melhor assistência possível, tirava dúvidas diretamente com a coordenadora, né, com as pessoas que estavam mais próximas a mim em relação à gestão, né? Porque eu acredito que até para você tirar dúvidas, você tem que escolher a pessoa que vai tirar suas dúvidas. Porque tem que ser pessoas que tenham empatia, que te acolham nesse momento em que você está iniciando, né? E que te ensine o correto, né? Que te direcione dentro desse caminho, né? E assim, quando eu comecei como técnica de enfermagem na UTI neonatal, isso há 24 anos atrás, né, que eu comecei com 23 anos e hoje eu tenho 47, eu nunca tinha feito nenhum tipo de estágio neonatal. E eu acho que até hoje, mesmo que você faça algum estágio neonatal, até mesmo na área de fisioterapia, dificilmente você vai prestar um manuseio assim com muita frequência, né? O que eu vejo nas unidades hospitalares, quando entra um grupo de estágio, é escolhido um atendimento para todos os outros alunos observarem, né? Porque existe todo esse cuidado, né, com o bebezinho do mínimo manuseio. Então eu não tinha praticado nenhum tipo de estágio em relação a isso. Então o que eu fiz? Eu pedi livro emprestado, porque na época a internet não era assim, né? A internet estava começando, eu não tinha nem computador ainda. Foi nesse emprego que eu comprei meu primeiro computador. Então eu pedia livro emprestado, xerocava, ia para casa estudar aquelas patologias que eu estava vendo. E tinha um boneco onde eu praticava posicionamento, troca de fralda, sabe? E ia ali trabalhando a minha mão na medida do possível, com bonecos menores, né? Para poder criar esse tato e ir estudando, né? Tudo que eu estava vendo.
E também ia observando as pessoas que estavam trabalhando junto comigo, como é que elas faziam, qual era a forma correta que elas estavam fazendo. Se eu tivesse dúvida, eu não fazia, eu sempre ia e perguntava antes, porque isso também é importante, né? Se você tem dúvidas, principalmente em casos de bebês, o ideal é que você pergunte antes de fazer, né? Porque o que pode acontecer é você, às vezes, fazer uma coisa não por querer, ou você fez simplesmente porque você achou que naquele momento era o certo, né? Então, na dúvida, sempre pergunte. E era o que eu fazia. Eu estudava, praticava com os bonecos, observava quem tinha mais experiência e, na dúvida, eu perguntava para depois eu fazer, né? E foi assim que anotava, chegava no final do dia em casa, eu anotava tudo que tinha feito, tudo que eu tinha visto e sempre estava revisando aquele conteúdo dali. E foi assim que eu fui me sentindo mais segura, que as pessoas que estavam ao meu redor foram percebendo essa segurança em relação à minha assistência, né, para aquele bebê, e foram permitindo que eu fosse trabalhando de forma mais tranquila. E esses julgamentos, eles tenderam a diminuir, né? Porque assim, gente, tem uma música do Capital Inicial que fala sempre, né? Se eu for ligar pro que é que vão falar, eu não faço nada. E eu precisava começar. Eu queria estar em um lugar que eu estava encantada. E eu queria estudar para dar o meu melhor para o meu paciente. Eu não estava muito preocupada se os outros estavam me julgando que eu estava começando e que eu não tinha prática. Eu queria aprender, estudar para praticar, para dar o meu melhor para aquele paciente, né? E sem ligar muito pro que os outros estavam falando, porque iam falar mesmo. E se eu quisesse tirar dúvida, não era com essa pessoa que estava me enchendo de julgamentos que eu ia perguntar. Eu ia perguntar para alguém da gestão. Porque nada melhor do que você perguntar ao sua chefe ou alguém da gestão que te contratou para você perguntar e tirar sua dúvida. Ele vai pensar logo, ela tem interesse, ela está correndo atrás, é uma pessoa para investir, né? Então, nada melhor do que você tirar dúvidas para você procurar sua chefia, sua gestão, para você tirar dúvidas, né? Então, foi isso que eu fui fazer, né? Fui julgada por colegas, por alguns pais se sentiam seguros, não queria que eu cuidasse daquele bebê. E até aí está tudo normal. Aquele bebê era o bem mais precioso daqueles pais. E eu entendo perfeitamente. Entendeu? É muito diferente você estar do lado de um profissional que tem 5, 10 anos de profissão e eu que estou começando e que demonstrei insegurança para eles, né? Então, claro, se eu demonstrei insegurança para eles, eles vão dizer, opa, eu não quero essa daí não. Então, enfrentei isso também. Mas eu não encarei isso como algo ruim e nem carreguei essa corrente pro resto da minha vida. Eu entendi que ali era um insight para que eu pudesse melhorar como profissional. Eu vi isso como um ponto positivo. Eu fiz, opa, se eles sinalizaram isso, é nesse ponto que eu vou melhorar. E foi o que eu fui fazendo, né? Fui estudando para melhorar cada ponto em que me sinalizaram que eu ainda estava falhando. E pegava o meu boneco em casa e ia praticando, aprimorando a minha mão. E era assim que eu ia fazendo. Agora deixa eu te falar, essa insegurança que eu senti quando eu comecei, não é só eu que sinto. Grandes profissionais que estão aí hoje no mercado também já sentiram isso. Todo mundo um dia começa. Igual a dirigir, todo mundo um dia começa a dirigir. E faz barbeiragem, passa marcha errada e não sinaliza, né? E estaciona errado, pede pro outro estacionar, né? Então, todo mundo um dia começa. A nossa diferença é que o nosso público, que são bebês, é um público especializado. Então, você só precisa tomar cuidado para não fazer nada na dúvida. Mas o processo é esse. Estudar, praticar e tirar dúvida. Estudar, praticar, tirar dúvida. E praticar. Todo mundo um dia começa. Até que você vai se sentir mais segura. Então, eu fazendo pesquisas para essa live, eu descobri que Berta Bobat, a criadora do método Bobat, também começou insegura. Ela, que eu até anotei aqui,
ela não começou com segurança. Ela começou observando pacientes neurológicos. Ela começou observando, como eu te falei, eu observava os outros colegas trabalhando. Eu observava os meus colegas trabalhando para ver como eles abordavam aquele bebê. E a mesma coisa foi Berta Bobat. Ela começou observando os pacientes neurológicos, testando, avaliando, testando conduta, testando mão, onde era melhor. E ela não tinha um passo a passo, porque foi a partir dessa observação que ela foi criando o método dela. Ela e o marido dela, Carol Bobat. Então, eles foram por tentativa e erro, tentativa e erro. E à medida que eles iam observando a melhora daquele paciente, eles registravam o que eles tinham feito. E foi assim que eles foram criando o método. Então, se Berta Bobat começou com insegurança, mas simplesmente não se amedrontou, porque ela queria melhorar o padrão daquele paciente, porque ela tinha certeza que ela era capaz de dar uma assistência boa para aquele paciente, porque ela tinha raciocínio clínico. Ela pensava na função. Ela e o marido dela. Então, ela, mesmo insegura, ela tinha uma vontade maior em melhorar a condição daquele paciente. Então, ela continuou. Berta Bobat. Quem sou eu perto de Berta Bobat? Quem sou eu na fila desse pão? Então, você também tem direito de se sentir inseguro. Insegura. O que você não pode é deixar essa insegurança te paralisar. Todo mundo um dia começa. Então, aí ela foi acertando, refinando o olhar. E foi assim que nasceu um dos conceitos mais utilizados no mundo em neurologia, que é o conceito neuroevolutivo Bobat. Foi desse jeito que começou. Eu trouxe uma outra, que é para Patrícia Davis, que é uma das grandes instrutoras do Bobat também. E ela relata em um livro um sentimento muito comum no início da prática clínica de qualquer pessoa. Ela relata o medo de não estar ajudando o suficiente aquele paciente. O medo de errar. O medo de não saber conduzir o paciente. Quem nunca sentiu esse medo? De estar de frente para um paciente grave e simplesmente não saber por onde começar. Acontece com todo mundo. Eu tô falando de Patrícia Davis, uma das maiores instrutoras do método Bobat. Eu falei de Berta Bobat. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Avaliar o paciente. Todo tratamento começa a partir de uma avaliação. Toda vez que você avalia bem o seu paciente, você trata ele muito melhor. Você avalia seu paciente, estuda tudo que você viu para você aplicar o seu raciocínio da melhor forma possível. E é assim que você vai vencer a sua insegurança. Enfrentando ela, olhando bem nos olhos da insegurança e diga, eu tô aqui, mas eu vou vencer você. Vai vencendo a insegurança estudando, vai vencendo a sua insegurança avaliando bem, vai vencendo a sua insegurança simplesmente atendendo, praticando. É assim que você vai vencer. Na dúvida, você pergunta. E ainda assim, pergunta sempre a pessoa correta. Não pergunte a alguém que não vai te acolher. Oi, Carlinha, boa noite. Não pergunte a quem não vai te acolher. Não pergunte a uma pessoa que simplesmente, ao invés de te ajudar, vai te puxar para baixo. Escolha quem você quer ao seu lado como aliado. Então, perceba uma coisa aqui. Eu comecei insegura. Berta Bobat começou insegura. Patrícia Davis começou insegura. Todos nós começamos em um mesmo lugar, de insegurança. Mas isso não amedrontou. Isso simplesmente incentivou, no meu caso principalmente, a estudar, a entender melhor aquele paciente e praticar. É isso que vai fazer a diferença entre você e um outro profissional que deixou o medo e a insegurança travar. Todo mundo um dia começa, gente, sabe? E não tem que ficar com medo, você tem que enfrentar. E talvez a pergunta para você é, por que você acha que com você vai ser diferente? Por que você acha que a insegurança vai te travar?
Por que você acha que essa insegurança vai te acompanhar para sempre e você nunca vai se destacar como profissional? Você não pode se apegar a isso. Você simplesmente tem que se dedicar e ter a certeza que tudo vem com o tempo. Nada melhor do que o tempo para você criar uma prática, um raciocínio clínico eficaz e atender melhor o seu paciente. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Primeiro eu queria que você pensasse de onde vem essa insegurança, de onde vem essa crença que você tem, que você precisa estar pronta, zero bala, sem nenhuma dúvida, com tudo ajustado para você começar. Não existe isso. Vou voltar ao exemplo de dirigir. A gente vai, faz aquela prova lá do Detran e acha que tá pronto. Vai pra rua. Quantas vezes, meu Deus, eu andei na terceira e tinha que estar na quinta, com um carro falando, não sei o quê. E eu tô ali na terceira, achando que tô na quinta, no meio da BR. Que na época eu morava lá em Vila Canária, lá longe, aqui em Salvador. Mas eu tava ali. Tava errando, mas eu tava praticando. Eu não tinha outra escolha, eu morava lá, eu tinha que ir pra lá. Mesmo na terceira. Até que entrou um vizinho abençoado, que eu dei carona, ele me disse: Lu, você tá na terceira, mulher, tem que passar pra quinta. Foi aí que eu passei pra quinta marcha. Então, eu errei um pouco. Eu gastei gasolina. Mas entende que eu comecei, não fui com medo. Então, primeiro eu queria que você pensasse de onde vem a sua insegurança. Por que você acha que você tem que estar 100% para começar? Por que você acha que você não pode se equivocar em algum momento? Se você vai errar, você vai errar. O que você não pode é prejudicar o bebê. Mas bote na sua cabeça que todo mundo erra. O que você não pode é prejudicar aquele bebê. Então, na dúvida, não faça. Mas a dúvida também não pode te parar. Você tem que ir atrás, né? Porque você está tentando performar como alguém experiente, está tentando trabalhar como alguém que já tem 5, 10 anos de experiência, e você está tentando se modelar, se projetar naquele profissional que tem mais tempo. Mas você já perguntou esse profissional que tem mais tempo como foi quando você começou? Como você se sentiu? Que eu tenho certeza que ele vai dar um relato parecido com esse meu aqui. Que ele estava inseguro, que ele não sabia por onde começar. Então, tira essa crença de você, de que você precisa estar pronta 100% para começar. O que você precisa é começar. Começou, tá insegura? Estuda, avalia, estuda. Pega um boneco em casa, treina. Para você pegar a mão, para você atender seu paciente. Mas não deixe o medo de travar. Não fique insegura, não deixe a insegurança de travar. Vai! Porque é desse jeito que você vai adquirir prática, que vai adquirir experiência. Outra coisa muito importante, por que é que você tem tanto medo dos julgamentos? Vou repetir o trecho da música. Se eu for ligar pro que é que vão falar, não faço nada. Você tem que escolher a quem você tem que escutar. Se você está na dúvida, escute alguém da gestão. Escute alguém que é superior a você, que te contratou. Ou alguém que te acolheu quando você entrou no hospital, ou quando você começou a atender na clínica. Busque a ajuda de quem te acolhe. E não dê vazão a quem te julga. Escute. Não brigue com ele, só escute. Mas filtre. Pare e pense, ele está querendo me ajudar mesmo? Tem que parar e pensar. Né? Será que ele acha que eu passei anos na faculdade e eu não sei nada? Ele pode pensar tanta coisa. Mas e você? Pensa o que de você? Você acha que você não sabe nada? E como é que você parou lá naquela clínica? Você acha que você ia parar e ia ser aprovada numa avaliação, numa seleção sem você saber nada? Não existe isso. Você acha que você parou no hospital porque você não sabia nada? É claro que você sabe. E sabe o suficiente para começar a trabalhar. Você só precisa vencer sua insegurança para você atender com mais tranquilidade. E a insegurança vence assim. Atendendo, estudando, tirando dúvida com quem te acolhe. Atendendo, estudando. Pega o boneco em casa e treina. E é assim. E hoje, você tem a internet a seu favor. Pega alguém de referência,
coloca lá no YouTube, Manuseios Neonatal, e assiste aquelas pessoas que são referências. Manuseio em Pediatria, assiste aquelas pessoas que são referências. Quando eu comecei lá atrás, tinha nada disso. Era livro, e por isso que eu praticava no boneco. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês, viu? Assim, em alguns momentos, a gente baqueia, né? Ainda mais se for vir um julgamento assim, sem nenhum tipo de filtro, em que as pessoas são grosseiras, você vai baquear. Porque você não é de ferro, né? Mas, se você tiver plena consciência do seu valor, de quem você é, você vai dizer, não, eu tô no caminho certo. Eu não tô fazendo nada de errado com meu bebê. Estuda avaliação. A avaliação de bebê é avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor. Faz desse livro, aqui esse livro não tá aqui. Faz desse livro a sua Bíblia. Deixa eu ver se ele tá aqui atrás, peraí. Não tá aqui. Mas faz desse livro... Ah, ele tá ali, peraí, que já no final eu pego. Faz desse livro a sua Bíblia. Bota debaixo do braço e vai estudar desenvolvimento motor do bebê. É desse jeito que a gente começa a avaliar melhor o bebê, né? E o que a gente não sabe, a gente busca a resposta, porque segurança não é mágica. Segurança não vem de base. E essa base começa aqui, na avaliação dessa criança. Então, quando você sabe avaliar, você já está com metade do caminho andado. Você avalia bem seu paciente, você vai tratar ele melhor ainda. E isso muda tudo, ó. A avaliação muda tudo. Quando você está vendo o que tem de errado, fica muito mais fácil de você buscar o que você tem que fazer certo. Então, outro ponto fundamental, você não precisa fazer tudo sozinha, como eu te falei, buscar outros profissionais, mas os profissionais certos. Busque alguém da gestão, alguém que te contratou, porque ele vai ver o seu interesse em melhorar. Discute caso com eles, se atendeu seu paciente, ó, fulano, será que a gente pode discutir o paciente tal? Eu avaliei ele hoje, achei ele assim, assim, assado, fiz isso aqui, você tem alguma outra sugestão para eu fazer? Eu queria te ouvir. Então é assim, você vai sugerindo, você vai discutindo aquele paciente, vai demonstrando que você sabe e tendo a humildade de dizer assim, o que eu posso melhorar, qual é a dica que você dá? Mas sempre demonstrando que você avaliou esse paciente e que você fez tal conduta. Para você, dessa forma, discutir com o seu chefe ou com aquela pessoa que você se sente segura de uma forma técnica e demonstrando que você está em busca do conhecimento e de melhorar. Pedir opinião mesmo, sabe? Não é feio, isso não te diminui, isso só te fortalece. Você se demonstrar vulnerável para as pessoas certas só te fortalece. Demonstrar interesse que você está melhorando só te fortalece. E foi isso que eu fiz. Eu fui em busca das pessoas certas para eu perder a minha segurança. Então agora eu quero te libertar de uma coisa, né? Você não precisa começar direto no bebê. Você pode treinar no seu boneco. Tem um boneco em casa. Você pega, vê o que os outros... acompanha o atendimento dos seus outros colegas. Se você se sente segura em relação ao posicionamento da mão, se você se sente segura em relação a posicionamento, observa. Chega em casa, pega seu boneco e treina a mão. Treina a mão. Seja atendimento em neonatal, seja atendimento em pediatria. É assim que a gente perde a nossa insegurança. Treinando, estudando, avaliando, treinando. É desse jeito que a gente consegue, né? E assim, isso não é feio, isso é responsabilidade. Você está treinando a sua mão em um boneco antes de você treinar a sua mão diretamente no bebê ou em uma criança. Isso não é feio. Se você tiver um grupo de colegas onde você possa marcar, ó, bora marcar um final de semana, uma manhã, a gente toma um café, bora treinar, traz seu boneco aqui pra casa, bora treinar, bora treinar. Eu fazendo Bobat, eu fiz isso. Tinha uma colega minha que ela também estava no Bobat, só que ela em uma escola e eu em outra escola. Vamos treinar? Vamos treinar. E é assim que a gente vai vencendo nossa insegurança. Porque essa insegurança que você tem hoje, agora, para começar a trabalhar em bebês, ela pode aparecer em outros momentos da sua vida.
Não só agora. Toda vez que você tentar mudar de área ou de público de atendimento, você vai se sentir inseguro. E você vai deixar de atender por isso? O que você vai fazer? Você vai estudar. Você acha que vai aparecer sempre as mesmas patologias para você atender? Não, vão aparecer outras. E essas outras você vai ter que estudar. Você vai se sentir inseguro quando você for insegura para atender aquele paciente de uma patologia que você nunca viu. Mas você vai deixar de atender? Não, você vai estudar antes e chegar lá, você vai avaliar bem e vai saber o que fazer. A insegurança ela não aparece uma vez na vida. Ela vai aparecer sempre. Mas você tem que saber enfrentar e como resolver. Como é que enfrenta a insegurança? Estudando, avaliando bem e praticando. É assim que se resolve a insegurança. Então, assim, antes de você ir atender, como eu te falei, né? Você vai estudar. E para atender pacientes, bebês ou crianças, o ideal é que você estude desenvolvimento neuropsicomotor. A base. Então, você estuda e aí você vai lá, avalia a sua criança. No primeiro dia que você avalia a sua criança, normalmente você não atende. Você avalia, dedica seu tempo para avaliar. Quando você for no outro dia para você atender esse bebê, você já vai com sua abordagem estruturada. Por onde eu vou começar, como eu vou posicionar. Então você estuda o seu paciente antes de você começar a atender ele, porque você já fez uma boa avaliação e chegou em casa, você fez um planejamento terapêutico para você atender seu paciente antes de você chegar na casa dele. Qual o objetivo disso? É assim que a família, os pais, vão se sentir seguros com o seu atendimento. Vão perceber assim, pô, ela veio aqui, avaliou, e agora ela tá chegando aqui, já tá sabendo, já tá me direcionando no que faz, já tô percebendo que ela tá direcionada no que ela tem que fazer. Ela tá sabendo o que ela tá fazendo, porque ela veio com um plano terapêutico para atender meu filho. Então, dessa forma que os pais vão perceber que você não está insegura. Quando você demonstrar para eles assim, ó, eu avaliei seu bebê naquele dia, seu filho naquele dia, fui para casa, estudei ele, observei tais e tais pontos e tracei um plano terapêutico. Eu queria dividir isso com vocês. E mostra para os pais tudo que você avaliou, tudo que você viu e de que forma você vai abordar. É desse jeito que os pais vão passar a confiar em você. Quando você demonstrar que você dedicou o seu tempo para estudar aquele filho dele, que você dedicou o seu tempo para você planejar as suas condutas e de que forma você vai abordar aquela criança. É assim que a família vai se sentir segura com você. Quando ela perceber que você simplesmente sabe o que está fazendo, porque você parou para estudar. Então é desse jeito que a família vai começar a se sentir seguro. E à medida que você vai ganhando segurança da família, segurança se você estiver em um hospital, com outros profissionais, você mesma vai se sentindo mais segura com o seu atendimento, com as suas condutas. E aí, dessa forma, você vai trabalhar de uma forma mais fluida, mais leve. E aí, quando você se sente assim, aquela sensação de que você não é capaz, ela vai embora. Ela vai embora e você começa a atender de forma fluida, porque o seu olhar clínico, ele já está construído. Bote uma coisa na sua cabeça, você tem uma base clínica, você saiu da faculdade. Se esse é o seu momento de insegurança, porque você saiu da faculdade. Então sua mente está fresquinha, cheia de conceitos, você só precisa direcionar para o público que você vai atender, que nesse caso aqui são os bebês. É só isso que você precisa direcionar. E qual é a Bíblia do bebê? Estudar desenvolvimento neuropsicomotor. Quando você estuda desenvolvimento neuropsicomotor, você vai saber avaliar esse bebê. Outra coisa, não se compare a ninguém. Não se compare nem a um colega seu recém-formado, nem a um profissional que tem 5, 10 anos de profissão. Cada um tem a sua história. Não se compare a ninguém. Simplesmente se dedique a você ser melhor do que você foi ontem. Esqueça os outros. Se dedique. Cada um tem o seu processo e cada um viveu o seu processo. E muitas vezes, aquele profissional que já tem 10 anos de profissão, ele não vai te verbalizar que ele começou inseguro.
Às vezes é uma pessoa que já é tão assim, de um nível tão alto, que talvez ele nem queira se lembrar daquele momento. Mas, com certeza, quando ele começou, ele foi inseguro. Então, não se compare a ninguém. Viva o seu processo e viva lindamente. Porque todo mundo começa um dia e não se sinta inferior por isso. Simplesmente se dedique. Então, como é que você vai resolver a segurança? A segurança você resolve com repetição. A segurança você resolve estudando. Pega seu boneco em casa, vai praticando, vai tirando dúvida com quem te acolhe, vai tirando dúvida com quem realmente se importa com o seu processo, com quem está a fim de te ajudar. É assim que você resolve a sua insegurança. É assim que você vai se tornar um profissional seguro, tranquilo para trabalhar. Se tiver dúvida, volta e estuda. Se naquele momento não tiver ninguém para tirar sua dúvida, se não for algo que vai comprometer aquele bebê, aquela criança, e que tá tudo bem se você mantiver aquele quadro, tá tudo bem. Você estuda e no dia seguinte você traz uma outra conduta. E é assim. Foi assim comigo, foi assim com outros profissionais. E outra, o ciclo da segurança, ele não acontece só quando a gente se forma, não. A insegurança pode acontecer em outros momentos. Até então, eu trabalhava como físio só em neonatal. Fui técnica de enfermagem, trabalhei em neonatal. De lá, fui trabalhar com pilates. Depois, voltei para neonatal como físio. E aí, eu decidi depois, depois que eu passei por um processo de adoecimento, que eu queria trabalhar com neuroped. E você acha que eu cheguei em neuroped sabendo de tudo? Claro que não. Também me senti insegura. Meu primeiro paciente com neuroped foi um paciente de 5 anos, sequela da zika, né? Tinha microcefalia. E eu olhei e fiz assim, por onde eu vou começar? Não tinha mão. Não sabia o que fazer. A vontade era alongar ele todo, mas não pode. Eu ia favorecer mais ainda a espasticidade dele. O que eu vou fazer? O que eu fiz foi avaliar ele todinho. Da cabeça aos pés. Todas as posições que eu poderia avaliar, eu avaliei. E fui para casa estudar. E liguei para minha chefe, a dona da clínica, disse: preciso de ajuda. Eu avaliei ele, disse isso e isso. Pensei em amanhã começar por isso, isso e isso. O que você acha? E escutei. E repeti esse processo por um tempo. Até me sentir segura. Mas nunca deixei de atender. Então, quando eu comecei a atender em neuropediatria, eu já tinha 14 anos de formada. E estava no ciclo de insegurança de novo. Mas eu ia deixar de atender, eu ia deixar de me esforçar para melhorar o quadro daquele paciente? De forma alguma. Tava ali, eu tô olhando para insegurança, beleza. Você vai ficar aí, que daqui a pouco eu vou mandar você embora da minha vida. Mas eu vou estudar, e foi o que eu fiz. Até hoje eu tenho um vínculo com essa família. Eu não atendo mais essa criança, mas eu tenho um vínculo com essa família. Porque foi a primeira família que eu atendi de neuropediatria. Se a mãe percebeu, tenho certeza que ela percebeu que era meu primeiro paciente. Até porque essas mães de crianças neuropatas graves, elas muitas vezes dão um baile em muita gente em relação ao posicionamento. Elas têm uma desenvoltura muito grande com os filhos e isso deve ser respeitado. Então, lógico que ela percebeu. Mas, se quer que eu te diga, ela percebeu também o meu esforço em dar o meu melhor para atender o filho dela. Porque eu dava dicas, eu discutia com ela os melhores posicionamentos, às vezes umas coisas que ela pontuava, eu trazia, pensava se o que ela estava falando realmente era relevante e como eu podia agregar aquilo que ela pontuou para mim, agregar do ponto de vista fisioterapêutico e melhorar a conduta, o posicionamento daquele paciente, aquela transferência daquele paciente. E eu tive essa família como parceira e que me ajudou muito. Então é isso que você tem que ver. A família, ela é sua parceira. Se ela perceber que se você demonstrou insegurança, e se ela percebeu que você está insegura, de início ela vai ficar mesmo desconfiada.
Mas à medida que você for estudando, demonstrando segurança, que for demonstrando que você tá ali se dedicando seu tempo para dar o seu melhor, ela vai te acolher. E com o tempo ela vai se sentir segura com você. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, essa questão da insegurança, ela pode aparecer diversas vezes na sua vida. E isso não vai aparecer porque você tem 6 meses de formada, ou porque você... e não vai aparecer nunca mais quando você tiver 15 anos de formada. Pode aparecer. Se hoje eu decidir, não quero mais trabalhar com neuropediatria, eu vou trabalhar com urogineco, eu vou me sentir insegura quando eu for atender a minha primeira paciente urogineco. E é normal. Mas vai deixar de atender? Não, você vai estudar para melhorar, para você atender bem. E é assim, é o ciclo. Não pode te amedrontar, não pode te travar. Não pode. E um detalhe assim muito importante, né? Sempre comunique a sua gestão, a sua referência, né? Eu avaliei, fiz isso, quer acrescentar alguma coisa? Sempre demonstre que você avaliou, teve uma condução e pergunte, acate as ideias, as sugestões, porque isso vai te colocar em um processo de aprendizado. Sempre. Não tenha medo, vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de dizer que você achou que faltou alguma coisa. Tenha vergonha de dizer que você não estudou, que você não avaliou. Ah, eu fui, nem sabia por onde avaliar. Isso não. A avaliação está no livro. Isso você tem que saber quando você chega na casa do paciente. Talvez você não saiba que conduta tomar no início, mas avaliar, você tem que estudar. Chegar lá sabendo avaliar. Então, se você avaliou, você teve dúvidas na hora que você encarou o paciente de por onde você ia começar. Então aí você vai e discute com quem tem que discutir. Mas se você não avaliou, aí você tem que voltar 2 casinhas lá atrás, sentar aqui na sua mesa e estudar antes de ir para a casa do paciente. Isso você tem que fazer, porque você precisa aprender a avaliar. Quem avalia bem, trata melhor ainda. Então, assim, talvez você esteja exatamente nesse ponto que eu tô te falando agora, olhando para um bebê ou para uma criança neuropata, sem saber o que fazer, com medo do julgamento dos pais, com medo do pai e da mãe dizer que não é mais para você ir, porque você parece que não sabe fazer nada. Então, se você tá nesse papel agora, nessa posição, simplesmente olhe para a sua insegurança agora e diga assim: o que eu tenho que fazer agora nesse momento é estudar. Estuda avaliação e vá para casa desse paciente tranquila, avalie ele bem, volte com tudo que você anotou, simplesmente estude tudo que você avaliou desse paciente e no dia seguinte vá com seu plano terapêutico, com suas condutas para você atender seu paciente. E você vai perceber que aquela insegurança que você tava, ela vai diminuindo. E se o pai ou a mãe perguntar alguma coisa, aí você pontua. Ou você pode chegar e dizer assim, ó, eu avaliei aqui seu filho ontem, percebi essas coisas, então eu vou fazer isso porque vai melhorar isso por causa disso. E você pode dar continuidade em casa também, pra gente junto ganhar esse tempo, porque o cuidado da criança é fisioterapia e a família. Então, quando você começa a agregar a família dentro do que você avaliou, dentro do seu tratamento, o olhar da família ela muda. Ela vai começar a te ver como autoridade, como alguém que está se importando com o filho dela. Então, o primeiro passo para quem está inseguro é estudar. Estudar o quê, Luciana, antes de ir para casa do paciente? Avaliação. Avaliar, vou repetir, tô chata, mas eu vou dizer, quem avalia bem, trata melhor ainda. Então, foi lá, tá inseguro, avalia bem, estuda avaliação. Você vai para casa do paciente sem saber
qual a idade do paciente, qual é a patologia dele? Não, no mínimo você vai saber isso. Então, antes de você ir, você dá uma estudada e vai. Mas não deixa de ir. Não deixa de começar. Não deixa a insegurança tomar conta de você. Você não precisa se sentir pronta, zero bala, para poder começar a atender. Você só precisa estar pronta para avaliar. Quando você avalia bem, você trata melhor ainda. Então, assim, porque a insegurança, ela não vai te levar para o melhor lugar, ela vai te travar. E a segurança, ela vai te levar para o melhor dos mundos. À medida que você se sente mais seguro no seu atendimento, o atendimento ele flui. E você simplesmente vai começando a se sentir segura, desenvolvendo um raciocínio clínico e atendendo cada vez melhor. Então, se você se sente insegura hoje em atender um bebê ou em atender uma criança neuropata, isso não é um problema. Isso é um sinal de que você é uma pessoa responsável. Que você não quer errar com aquela criança, porque você tem medo de causar algum tipo de compensação muscular ou de algum tipo de favorecer algum tipo de deformidade. Então, não é errado, não é feio você se sentir insegura. E isso é uma coisa positiva, sinal que você se preocupa com o seu paciente. O que é ruim pra você é deixar a insegurança te travar. Então, se você tá inseguro, encare essa insegurança e se pergunte do que eu tenho medo. Aí você pode dizer que eu tenho medo de errar. Por quê? Lixe, por quê? O que falta aí em você na parte técnica que você tem medo de errar? Você vai listar e vai dizer, opa, já sei o que eu vou melhorar. Como é que eu melhoro isso? Corre atrás. Eu tô insegura porque eu tô com medo de julgamento dos pais. Lixe, o que o pai pode te julgar? Lixe, bote no papel, visualize o que tá te incomodando. A partir do momento que a gente olha no papel o que tá incomodando a gente começa a ver o que a gente pode melhorar. Eu tenho julgamento do meu colega. Lixe, qual o poder que você tá dando a esse seu colega de te julgar? Por que ele tem tanto poder assim? Lixe. Foi ele que te contratou? Vá para sua chefia e diga, eu avaliei esse paciente. Quero discutir ele com você. Se ela te direcionar para outra pessoa, provavelmente é uma pessoa que ela já sabe que pode te acolher. Discuta com essa pessoa se ela te acolheu. Se ela não te acolheu, chegue e volte para sua chefia. Eu não me senti segura em discutir com ela, eu prefiro discutir com você. Mas procure pessoas que vão te ajudar, que vão te acolher nesse primeiro momento que você está começando e que você se sente seguro. Não deixe de discutir, mas discuta com as pessoas que vão te acolher. Porque a gente precisa, e muita gente ainda, já de muitos anos de profissão, atendendo aqueles pacientes com aqueles mesmos perfis, chega paciente que a gente tem que discutir. Porque a gente não sabe tudo. A gente passa a vida inteira aprendendo. E não existe forma melhor que você aprender a atender um paciente é discutindo casos. É assim que você aprende, ouvindo a experiência do outro, contando a sua experiência, dividindo dúvidas, acrescentando um ao outro a sua conduta. E é assim que a gente cresce profissionalmente, é assim que a gente se sente seguro, é assim que a gente aumenta o nosso repertório de condutas. É dessa forma, estudando, discutindo, praticando. Não pode deixar a insegurança te travar de jeito nenhum. Então, para finalizar essa live, a minha primeira live, você não precisa se sentir pronto ou pronta para começar. Porque é no caminho que a segurança, ela vai surgir, é no caminho que a sua segurança, ela vai crescer, ela vai ser construída. Então, não deixe a insegurança te travar. Simplesmente se dedique ao seu paciente. Estudando, avaliação, primeira coisa que você tem que estudar. Você não precisa se preocupar em fazer um curso caro para você atender bem. Se você está começando agora, se dedique a estudar avaliação. Estudando a avaliação,
Se você tá com medo, não tem mão, não tem jeito para pegar nenhum bebê, tenha um boneco em casa. Treine sua mão, a prática da mão, posicionamento em casa, no seu boneco. Observe o outro e tire dúvidas com as pessoas certas. E o mais importante de tudo, sempre vai ter alguém para te julgar. Não se importe com isso. Entenda o seu valor. Qual é o seu valor? Como você está se dedicando a você melhorar como profissional? Se apegue a isso. Porque se a gente for ligar para o que os outros estão falando, a gente não faz nada nessa vida. Tá bom? Muito obrigada às pessoas que estavam aí na live. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima live. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.